Hoje vamos falar sobre isomorfismo na álgebra linear. O isomorfismo é um homomorfismo bijetivo. Além disso, duas estruturas matemáticas são ditas isomorfas se há um mapeamento bijetivo entre elas. Essencialmente, dois objetos são isomorfos se eles são indistinguíveis, dado apenas pela seleção de sua característica. Isomorfismo é o mapeamento entre objetos que mostram relacionamento entre duas propriedades ou operações. Função injetora. Nesta função, o conjunto imagem difere do contradomínio. Dessa forma, podemos notar que nem todos os elementos de B estão associados aos elementos de A, ou seja, não há mais de um elemento distinto em A com a mesma imagem B, como podemos observar na imagem abaixo. Função sobrejetora. Dado o conjunto A, o domínio da função, e o conjunto B, o contradomínio da função, sabendo que o conjunto imagem é o conjunto formado por todos os elementos do contradomínio que estão associados a pelo menos um elemento do domínio, a função sobrejetora é quando o contradomínio é igual ao conjunto imagem, ou seja, todos os elementos de B estão associados a pelo menos um elemento de A, como é mostrado na imagem. No isomorfismo, podemos constatar três teoremas, e o primeiro é que se a transformada V em W for uma transformação linear, T é injetora e o núcleo de T é igual a zero. No segundo teorema, diz que se V for um espaço vetorial de dimensão infinita e V em V for um operador linear, T vai ser injetor, o núcleo de T vai ser igual a zero e T é sobrejetor, ou seja, a imagem de T é igual a V. Já no terceiro e último teorema, diz que qualquer espaço vetorial real de dimensão n é isomorfo a R na dimensão n. Função bijetora. Também chamada de bijeção, essa função é aquela que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Dessa forma, funções bijetoras possuem contradomínio e imagem iguais. E, além disso, elementos distintos do domínio relacionam-se apenas com elementos distintos da imagem, ou seja, são isomorfas. A questão 1 fala que xyz é igual a x2y, z e x mais y. Para ver se é um isomorfismo, primeiro temos que provar se a função vai ser injetora ou sobrejetora. Como dito anteriormente, para saber se uma função é injetora, o núcleo tem que ser igual a zero. Então, temos que igualar a função a zero, como aqui. Fazendo isso, nós vamos criar um sistema e vamos descobrir que x é igual a y, que é igual a z e que é igual a zero. Então, o núcleo vai ser igual a zero e a função vai ser injetora. Para provar se é sobrejetora, vamos utilizar o teorema do núcleo da imagem, onde a dimensão de t tem que ser igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Dessa forma, a dimensão de t é R3, que vai ser 3. A dimensão do núcleo, como visto aqui, é 0. E a dimensão da imagem, por ser R3, também vai ser 3. Então, 3 é igual a 3, a função vai ser sobrejetora, então é um isomorfismo. Na questão 2, xyz vai ser igual a z, x menos y e menos z, igualando a zero para provar se é uma função injetora. Vamos ter esse sistema e vamos ver que vai ficar x e zero, porque x foi igual a y e z igual a zero. Colocando x em evidência, vai ficar x, 1 e 0, e vamos descobrir que o núcleo é igual a 1. Só que para ser injetora, o núcleo tem que ser igual a zero. Como não é zero, não vai ser injetora e logo não vai ser um isomorfismo, porque para ser um isomorfismo tem que ser injetora e sobrejetora. Na questão 3, txy é igual a 2x menos y, x mais 3y e x mais y, sendo assim de R2 para R3. Igualando a zero para descobrir se é uma função injetora, vamos ter esse sistema e isolando as variáveis, vamos descobrir que x é igual a zero e y é igual a zero.
Logo, o núcleo vai ser igual a zero, então vai ser injetora. Para descobrir se é sobrejetora, usando o teorema do núcleo e da imagem, vamos ver que a dimensão de T é R2, como visto aqui, a dimensão do núcleo 0 e a dimensão da imagem R3, aqui. Logo, 2 é diferente de 3, então não vai ser sobrejetora, então não é um isomorfismo.